Eu tenho certeza que em algum momento da tua vida tu já adiou um compromisso ou jogou uma tarefa lá para frente porque aquilo não era interessante para ti ou tu não estava disposto a fazer, a seguir com o cronograma daquele momento. O quanto às vezes a gente tem o hábito de procrastinar e não se dá conta. Quanto às vezes esse comportamento está tão automatizado na gente que a gente sai empurrando, jogando para frente, sem que a gente perceba que isso também pode vir a nos trazer prejuízos. Né? Então, o quanto é importante a gente ter conhecimento do que é uma procrastinação, o porquê que ela acontece, para a gente se dar conta no nosso dia a dia que a gente está procrastinando, para que a gente possa ir em busca da solução desse problema, que a gente possa falar sobre isso e tentar resolver para diminuir os prejuízos que a gente tem quando a gente opta por procrastinar algum compromisso, alguma tarefa. Então vamos começar entendendo que a procrastinação ela é o ato da gente não conseguir começar ou terminar uma tarefa, né? O quanto às vezes é algo que a gente não tem interesse, o quanto às vezes é algo desafiador, que a gente tem medo, que a gente não tem interesse, e aí a gente no automático joga para frente, começa a procrastinar. Ai, quando eu tiver afim, eu volto a ver sobre esse assunto. Quantas vezes a gente também busca por um comportamento perfeito ou a gente tem uma autocobrança e aí são coisas também que vão nos auxiliar a gente não iniciar ou não terminar aquela tarefa porque a gente está se autocobrando demais. A gente está buscando por resultados perfeitos quando na sua grande maioria isso não existe. Por isso que nesse vídeo de hoje a gente vai falar da importância da gente transformar a procrastinação em produtividade para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Podemos iniciar todo esse exercício tendo um planejamento da nossa vida. O planejamento precisa ser a gente se autoconhecer, a gente saber os nossos limites, a gente saber da nossa rotina, a gente ter o nosso autocuidado, a gente saber as nossas prioridades. Quando a gente tem muito bem claro tudo isso, a gente não tem motivos para procrastinar. A gente vai conseguir fazer escolhas mais saudáveis para nos auxiliar, assim, a levar o nosso compromisso adiante, realizar nossa tarefa por completo e assim a gente se sentir mais realizado. Conversa com um familiar, conversa com o teu psicólogo, conversa com um colega de trabalho, traz à tona a importância de tu precisar de ajuda, de tu ter um assunto que tá te incomodando, de tu tá lidando com uma situação que às vezes é desafiadora para ti. Às vezes, quando a gente se permite fazer essa troca e ouvir a opinião do outro ou a estratégia que outra pessoa que tem o mesmo problema utiliza, vai agregar na nossa vida. Vai fazer com que a gente enxergue aquela questão com outros olhos, que a gente pode sim resolver aquilo de outra maneira e que a gente também pode se reinventar. Então, falar em voz alta, pedir ajuda, compartilhar, fazer um comentário também é útil, também vai te ajudar a ser produtivo. Às vezes vai te trazer uma ideia nova para que a situação que tu está enfrentando, tu tente uma coisa nova e tu entenda que aquele desafio ele é para ti. Só que estava confuso ali na tua cabeça, as coisas estavam bagunçadas, desorganizadas. Por isso que é importante a gente se autoconhecer e a gente saber da nossa rotina, da gente saber dos nossos gostos, dos nossos limites, da gente buscar ajuda se necessário. Todas essas questões vão auxiliar com que a gente seja produtivo, que a gente saiba fazer escolhas saudáveis, que a gente saiba colocar prioridades e assim, gente, a gente possa evitar a procrastinação. Então, às vezes, é muito mais simples do que a gente imagina. A gente só precisa se permitir descobrir isso.
E essa descoberta, ela pode ser em psicoterapia, ela pode ser numa conversa sem intenção com um colega de trabalho, ela pode ser lendo sobre o assunto, ela pode ser como uma troca saudável, mas a gente precisa estar aberto para isso. Tu precisa estar aberto e disposto para falar disso, para resolver isso. Se a tua intenção for resolver o problema, parar de procrastinar, eu tenho certeza que tu vai aceitar todas as ideias, todas as dicas como opções válidas para ser tentadas. E aí tu vai chegar em casa, tu vai tentar, tu vai descobrir se funcionou ou se não funcionou para ti. Às vezes a gente vai ter uma dificuldade maior, mas às vezes num primeiro teste já funciona. E aí que bom que a gente tentou. Mas precisa dar o primeiro passo, se organizar, falar do assunto e aí sim tu vencer a procrastinação e aprender a ser mais produtivo.